Fala, meu querido, fala, minha querida. Sou seu professor Guilherme Lemos, da disciplina de Atualidades. Eu falo sempre da região do Cariri, tá bom? O meu lugar, aquele lugar com o qual eu mais me identifico, pertenço. E daqui do Cariri eu quero emanar boas vibrações para que vocês galguem, a partir dessa luta diária dos seus estudos, a sua tão sonhada aprovação, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um tema muito forte. Essa aula tá um veneno. Eu espero que vocês adorem. Eu quero falar com vocês sobre a nova fase da guerra na Ucrânia. É muito importante nesse primeiro momento que você saiba a data na qual nós estamos gravando essa aula, para que, se algo ocorra alterando a ordem dos acontecimentos, não se preocupe que eu trago em primeira mão e dessa forma nós vamos realizando as atualizações necessárias, tá bom? Mas essa aula tá bem completa. Olha só, nós estamos no 58º dia de conflito, 58 dias de guerra. Rússia versus Ucrânia, o maior país do mundo invadindo o maior país inteiramente europeu. Há que se reforçar que a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Mas lembre-se que só uma fração de seu território, uma pequena parte, está no continente europeu. Então lembre-se que a Ucrânia, o país invadido, é o maior país inteiramente europeu, com mais de 603 mil quilômetros quadrados, o que equivale ao tamanho do estado de Minas Gerais, tá bom? Galera, a guerra mudou. De que maneira, professor? Observem o que eu, Guilherme, estou chamando de nova fase da guerra na Ucrânia. Nós gravamos uma aula sobre a guerra, porém, eu estou atualizando informações e te apresentando um novo panorama, tá bom? Então, olha só, o que eu chamo de nova fase. Esse conflito teve início no dia 24 de fevereiro de 2022. Aquela época, o que nós estávamos acompanhando? Uma invasão total da Rússia sobre a Ucrânia. Porém, Vladimir Putin, o presidente russo, teve que reposicionar suas tropas, tá bom? De acordo com o mesmo, todos os objetivos da Rússia em relação à guerra na Ucrânia estão sendo alcançados. Porém, a partir do 45º dia de conflito, ele reagrupou, realizou um reposicionamento das tropas russas. Onde, professor? Se a invasão não é mais total, agora a guerra se concentra em que porção do território ucraniano? Coloque uma rosa dos ventos nesse mapa. Norte, sul da Ucrânia, oeste, leste. Observe, concentração da guerra no leste da Ucrânia. Então, reposicionamento das tropas russas, concentração da guerra dos esforços no leste da Ucrânia. Inclusive, dia 9 de maio, os russos irão comemorar na Praça Vermelha em Moscou a vitória na Segunda Guerra Mundial contra as tropas nazistas. Putin quer mostrar ao povo e ao mundo que a Rússia é uma grande potência, apresentando-lhes um troféu. Toda essa faixa litorânea do Mar de Azov
Então, qual é o objetivo da Rússia? Dominar toda a faixa litorânea do Mar de Azov. Eu vou detalhar para ti, fica frio, fica fria, que eu vou te apresentar detalhadamente o panorama atual desse conflito. Terceiro acontecimento. O presidente da Ucrânia é o garotinho Volodymyr Zelensky, 41 anos, ex-comediante de série de TV. O que nós esperávamos? Sua prisão ou sua fuga da Ucrânia para um outro país, criando uma espécie de governo interino a partir de um outro território. Mas não! A Rússia já dá indícios de que não deseja mais tirar Zelensky do poder. Então, um terceiro tópico seria a permanência do presidente Volodymyr Zelensky no poder. Professor, pelo que o senhor me apresenta, parece-me que a Rússia está até perdendo a guerra. Não, não. Observem esse mapa que eu preparei para vocês. Um mapa do conflito, tá bom? Galera, eu não sou o melhor cartógrafo, muito menos o melhor desenhista. Mas por vocês, me lanço no desafio, tá bom? Observem aqui os 603 mil quilômetros quadrados da Ucrânia, o maior país inteiramente europeu. A Europa, turma, o velho mundo, conta com 49 países. O maior, inteiramente europeu, Ucrânia, tá bom? Equivale ao tamanho do estado de Minas Gerais. Observem, turma, que aqui no leste da Ucrânia, vou colocar o ponto cardeal, vou colocar aqui leste da Ucrânia. Observe que eu pontuei, ou melhor, enumerei algumas regiões importantes. Número 1, número 2, número 3. Essa região número 1, vocês já sabem que se trata de uma península. O que é uma península? Quando uma parte do continente se prolonga em direção ao mar. Então, essa península ao sul da Ucrânia, eu chamo de Crimeia. Vocês já sabem que a Crimeia já é um território russo, pró-Rússia, onde seus moradores, inclusive, realizaram e participaram de um referendo no qual são favoráveis à anexação desse território à Rússia. Então lembre-se, número 1, Crimeia anexada pela Rússia desde 2014, ok? Região número 3, muito importante. Observe que a região número 3, turma, é uma bacia, uma planície, uma região bem plana, com poucas ondulações e uma vegetação rasteira, quase sem árvores, chamada de estepe ou pradaria. Eu estou falando da região que nós chamamos de Donbás. Região de Donbás. Tranquilo? Guilherme, eu estou observando que Donbás é formado por duas cidades, Donetsk e Luhansk. Então, Donbás, bacia de Donbás ou região de Donbás, é formado por Donetsk e Luhansk. Professor, essas regiões aqui também são pró-Rússia? Sim, são regiões separatistas, pró-Rússia. Boa parte da população fala o idioma russo, se reconhece enquanto russo de cultura eslava. Ok, tranquilo, né? Só que, galera, tem uma informação importante.
Essa região concentra muitas usinas siderúrgicas. É uma região rica em carvão mineral, um importante combustível fóssil, uma fonte de energia de origem animal. Ora, essa região é uma das regiões mais industrializadas da Ucrânia. Então, um minuto. O que a Crimeia possui em seu território que interessa tanto à Rússia? Além de se conectar com os mares quentes, Mar de Azov no litoral leste da Ucrânia e o Mar Negro, lembre-se que numa cidade chamada Sebastopol, a Rússia possui uma importante base militar. Ok? Excelente. Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Donbás, Guilherme, se autoproclamou independente. Logo, República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk, no dia 21 de fevereiro desse ano. 3 dias antes da guerra ter início, tá bom? 3 dias antes da guerra ter início, essas duas regiões se declararam independentes. Logo, separatistas, não querem fazer parte da Ucrânia, são pró-Rússia. Guilherme, e essa região número 2, que o senhor colocou intencionalmente de vermelho, é o que a Rússia chama de derradeira guerra. Aqui existe uma cidade portuária chamada Mariupol. Uma cidade com 400 mil habitantes. Quase metade da população já fugiu. E hoje, de acordo com algumas fontes, quase 21 mil mortes. Terra arrasada. A Rússia, inclusive, utiliza-se de táticas de guerra do século XIX. A região muito destruída. Mariupol é uma cidade portuária que possui saída para o mar de Azov. Então, a Ucrânia, ela apresenta um solo fértil chamado Chernozion. E nessas regiões de solo fértil, a Ucrânia realiza o plantio de algumas culturas. Por exemplo, o milho é um importante produto de exportação ucraniano, o trigo, o óleo de girassol, o petróleo, o gás natural, o carvão. Então, a cidade de Mariupol é muito importante para a Ucrânia, estratégica, porque a partir da mesma, boa parte da produção de mercadorias é escoada. Boa parte desses produtos, dessas mercadorias, são escoados para o resto do mundo, tá bom? Então, professor, eu estou observando aqui algo relevante. A Rússia deseja dominar toda essa porção leste da Ucrânia, exatamente até o dia 9 de maio. Mariupol está muito próximo de se render. Inclusive, você já deve ter ouvido falar num batalhão chamado Batalhão de Azov, uma fração mínima do exército ucraniano, mas extremamente combatente e que se caracteriza como sendo um grupo neonazista. É exatamente aqui que eu tenho a presença do Batalhão de Azov, que tenta a todo custo resistir contra as tropas russas. Porém,
deve se entregar nos próximos dias, deve se render, visto a assimetria do conflito. Ora, nós sabemos que a Rússia é muito mais poderosa militarmente que a Ucrânia. Professor, então por que a guerra tem durado tanto, 58 dias? É porque a Ucrânia está recebendo ajuda militar sofisticada. Anteontem, se liga em relação à data em que essa aula está sendo gravada, tá bom? Inclusive, anteontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um apoio financeiro de mais de 800 milhões de dólares para a Ucrânia. Então, a Ucrânia está recebendo um apoio militar sofisticado e ajuda financeira. Isso tem feito a diferença. Além disso, tem se utilizado de táticas de guerrilha para tornar o conflito cada vez mais duradouro. Então, território número 2, Mariupol, cidade portuária de 400 mil habitantes, 21 mil mortes, lamentavelmente. E lembre-se que é uma cidade que apresenta saída para o Mar de Azov. Então, Guilherme, lembra de uma banda de forró chamada Caninana? Um forró bom, forró truado. Caninana tem um slogan, uma frase que eles usam nos shows que diz assim: pega descendo que subindo é contramão. Não é assim que Caninana diz? Pega descendo que subindo é contramão. No caso específico da Rússia, eles estão realizando o movimento de subida, tá bom? Olha o movimento, turma, ó. Esse movimento aqui, ó, tá? Que as tropas russas estão realizando. Crimeia, Mariupol, Donbás. Então lembre-se, o que seria essa nova fase da guerra? Dominar toda a faixa litorânea do Mar de Azov, que compreende a Crimeia, Mariupol e Donbás. Guilherme, eu estou muito preocupado com a situação da Ucrânia. Não bastasse a guerra e toda a destruição que ela traz, a Ucrânia ainda vai perder, Gui, de acordo com o que eu acompanhei, a região mais industrializada, sua principal cidade portuária, Mariupol, e a Crimeia, que é o território que dá acesso aos mares quentes. Exato. Então, observe como a Ucrânia perde uma região importante. Logo, esse conflito pode se estender por muito mais tempo, tá bom? Vamos para os últimos acontecimentos. Eu listei para vocês, eu preparei uma listinha dos principais acontecimentos envolvendo o conflito que poderiam ser transformados em questão de concursos ou, no melhor das hipóteses para mim, questões. Tá certo? E eu tenho algumas novidades para vocês no final dessa aula para eu elencar, tá bom? 6 de abril de 2022. Estados Unidos e Reino Unido anunciaram sanções econômicas contra as filhas de Vladimir Putin. Galera, Vladimir Putin, seu danadinho, foi casado com uma comissária de bordo de uma empresa aérea russa chamada Aeroflot. Com a mesma, teve 2 filhas. Por favor, não ri em relação ao nome da segunda. A primeira é Katerina Tikhonovna, especialista em matemática. Dirige um laboratório de pesquisas matemáticas na Universidade Estadual de Moscou. Katerina Tikhonovna, além de ser atleta profissional de patinação artística, patinação no gelo. Aparece muito pouco as filhas do Putin, poucas aparições públicas, tá?
A segunda, turma, médica pediatra, que possui centros de pesquisas genéticas que recebem bilhões do Kremlin. O nome dela, Maria Putina Vorotizova. Eita, professor, esses nomes são falsos, tá? Na realidade, pelo que eu pesquisei, é Caterina e Maria Vladimirova. Porém, elas utilizam inclusive sobrenomes falsos para não indicar o laço de parentesco direto. Pois bem, por que Estados Unidos e Reino Unido agora estão aplicando sanções até contra as filhas do homem? Ora, vocês sabem que existem fortes indícios de que Vladimir Putin seja o homem mais rico da Rússia. Então elas são acusadas de esconderem a riqueza do pai. A acusação dos Estados Unidos e Reino Unido é que as mesmas são usadas como laranjas, testas de ferro, tá? Escondendo a riqueza do presidente russo. E quais são as duas sanções econômicas? A primeira, tiveram seus bens confiscados, seus bens fora do país, fora da Rússia, congelados. Além disso, foram proibidas de realizarem operações financeiras em território britânico, estadunidense, países aliados, inclusive, não podem operar financeiramente em dólar. Ok? Primeira notícia, dia 6 de abril. Se você não sabia, que bom que agora você está dominando, não é mesmo? Tamo junto e misturado. Galera, dia 13 de abril, o presidente Zelensky acusa a Rússia de mais um crime de guerra. De acordo com a Convenção de Genebra de 1949, é proibido o uso de arma química, biológica e armas nucleares. Tampouco o uso de arma incendiária ou bomba de barril. Pois bem, o presidente Volodymyr Zelensky, sem dizer o local nem quando, acusa a Rússia de fazer uso de uma substância, de ter lançado uma arma tóxica, uma arma incendiária chamada fósforo branco. Ele é muito utilizado em guerras por tropas quando há necessidade de iluminar algum local que está sofrendo apagão, blackout, que está no breu, na escuridão, como a gente diz no popular. Então, o fósforo branco ele é muito utilizado para iluminar determinados locais. Porém, trata-se de crime você utilizar fósforo branco contra civis, contra pessoas inocentes. O fósforo branco, ele reage a partir de uma combustão espontânea quando entra em contato com o oxigênio, provocando queimaduras graves, traumatizando tanto o tecido ao ponto de ossos ficarem expostos. Inalado, falência dos órgãos, tosse, irritação dos olhos. Então, olha como essa arma química, ela tem um poder destrutivo, tá? A pena para um crime de guerra, de acordo com a Convenção de Genebra de 1949, é de 30 anos de reclusão ou prisão perpétua. Porém, são 123 países signatários. Se caso houvesse a comprovação, a partir de prova material, de que Vladimir Putin de fato fez uso a partir de suas tropas de fósforo branco, ele poderia ser condenado à revelia a uma dessas penas. Porém, é pouco provável que o mesmo saia de território russo.
E quem vai se dispor a entrar na Rússia para prendê-lo? Terceira Guerra Mundial, né? Nem o Rambo, nem o Braddock, não é mesmo? Iria atrás, né? Bom, fechamos essa segunda notícia. Presidente Zelensky acusa a Rússia de lançar substância incendiária e tóxico fósforo branco sobre civis. Galera, informação importantíssima. 14 de abril desse ano, o maior navio da frota russa, o navio Moskva, afundou no Mar Negro. A Ucrânia, óbvio, reivindica o ato. Afirma que lançou um míssil que atingiu o navio Moskva e o mesmo afundou no Mar Negro. Já a Rússia, ela nega, afirmando que ocorreu uma explosão no local onde armazenavam munição e o incêndio acabou se propagando e foi necessário retirar toda a tripulação, 500 marinheiros que foram levados para a Crimeia a salvo. O navio afundou no Mar Negro. Trata-se do maior navio da frota russa. Olhem as características desse navio. 12.500 toneladas, 500 marinheiros, 700 quilômetros de alcance, 16 mísseis Vulcan, 64 mísseis terra-ar S-300F. Não se preocupem, não se preocupe. Hoje é sexta-feira, meu querido. Sextou com S de saudade de uma boa noitada. Bom, é óbvio que eu vou colocar aqui no silencioso, mas lembre-se, aqui a gente simula uma situação na qual, numa aula presencial, vocês poderiam muito bem acompanhar, visto que acontece nas melhores famílias, não é mesmo? Até na nossa. Turma, o maior navio da frota russa, o Moskva, afunda no Mar Negro. Quem reivindica a autoria? A Ucrânia. Tá bom? Uma notícia importante. Você deve recordar que no início da guerra, nessa cidade chamada Mariupol, tem uma ilha chamada Ilha das Cobras. E um grupo de soldados ucranianos acompanharam a passagem desse navio. Esse navio, turma, já era famoso. Deixa eu lhe explicar por quê. No início da guerra, esse navio passava no Mar Negro e alguns soldados ucranianos estavam na Ilha das Cobras. O comandante do navio russo disse: entreguem suas armas, se rendam, senão atiraremos. Lembra do áudio? Os soldados ucranianos responderam, mostrando o dedo do meio. Nunca faria essa deselegância com vocês, mas eles mostraram o dedo do meio e mandaram a tropa, os soldados russos dentro do navio Moskva, irem para aquele lugar. À época, a mídia, cuidado com a desinformação, lançou a manchete. Num ato de bravura indomável, de coragem, os soldados ucranianos mostraram o dedo do meio, falaram expressões chulas contra os soldados russos e foram mortos. Na realidade, eles foram presos e feitos de reféns, prisioneiros de guerra. A Rússia realizou uma troca de prisioneiros com a Ucrânia. E esses soldados retornaram para território ucraniano, entre eles o soldado ucraniano Roman Gribov. Esse é o soldado que mostra o dedo do meio e que no áudio fala as expressões contra os soldados russos. Foi transformado, obviamente, num herói nacional.
E a Ucrânia se aproveitou desse momento em que o navio afundou para lançar um selo postal. Ucrânia, no dia 15, lança selo postal com soldado ucraniano Roman Gribov mostrando o dedo do meio para navio russo que afundou no Mar Negro. Venderam, só no dia 15, 1 milhão de selos postais. Roman Gribov em Kiev autografando as cartas com o selo, com essa imagem aqui descrita. Por último, para finalizarmos os últimos acontecimentos, no dia 16 de abril, a Rússia passou a proibir a entrada do primeiro-ministro Boris Johnson do Reino Unido em território russo. Lembre-se, Boris Johnson é o primeiro-ministro britânico que afirmou que faria de tudo para que a Rússia falhe, perca essa guerra na Ucrânia, falhe em seus objetivos. Além disso, acompanha os Estados Unidos na aplicação de sanções. Então é até natural que a Rússia não queira a presença de Boris Johnson em território russo, tá bom? Então está proibida a entrada do primeiro-ministro britânico em território russo a partir do dia 16 de abril. E para fecharmos, vamos para o domingão. No domingo, dia 17 de abril, domingo de Páscoa, o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, argentino, fez uma leitura de uma carta dominical, citando o nosso período pascual como uma Páscoa de guerra. Entretanto, se referindo a Vladimir Putin como o poderoso, realizando críticas enérgicas em relação à atuação das tropas russas. Além disso, nessa missa de domingo de Páscoa estava presente o prefeito de Melitopol, cidade ucraniana, chamado Ivan Fedorov. Inclusive, o Papa Francisco chega a dar um beijo em sua face. Óbvio que você identifica que o Papa, enquanto chefe de Estado, não apenas enquanto líder religioso, mas enquanto chefe de Estado, está apresentando ao mundo a sua posição, a sua postura pró-Ucrânia. Ok? Bom, eu vou sair da frente para que vocês tirem aquele print bem bacana. Vai lá, deixa eu me retirar aqui para que vocês façam um print aí desse quadro que está bem bacana, bem atualizado, como vocês estão acompanhando, tá? E aqui, seu professor Guilherme Lemos, muito grato por mais um encontro. Hoje nós estamos completando 3 aulas, porém, eu estou subindo mais encontros, mais conteúdo para vocês, tá certo? Um compromisso, vamos dar uma elevada no número de videoaulas e eu estou encaminhando para você. Quero me despedir, quero agradecer a cada um que acompanhou essa aula até o presente momento, tá bom? Valeu! Eu gostaria de falar, turma, com os alunos do meu curso, do professor Eric Lima, que eu estou encaminhando para o mesmo uma apostila, tá bom? Eu fiz um material apostilado, tá? Visto que eu acho que o TD avulso pode não atender os nossos anseios em relação ao tempo que nós temos. Então eu estou encaminhando para o mesmo uma apostila, tá? Um material muito bacana, um material bem completo, tá certo? Que eu estou encaminhando para que vocês façam a leitura, tá? O professor Eric Lima vai repassar para vocês a partir de condições, mas não se preocupem, absolutamente especial, como a gente sabe que o professor Eric Lima é, tá certo?
Professor Guilherme Lemos da Maratona de Atualidades, um cheiro grande, um excelente final de semana para vocês, tá? De muito estudo, de muito descanso, tá bom? Fiquem com Deus, um cheiro, até mais. Fui!